Então tá, simuladinho de português, 10 questões, rapidinho. Terminando, vocês estão liberados. Isso aí. Vamos fazer junto, né? Não vou passar para vocês fazerem, não. Textinho pequenininho, uma charge, na verdade. Nota fiscal com impostos discriminados. Lá fora é assim, a nota fiscal é até maior, passa lá item por item. Na verdade, é do lado ou é embaixo? Não lembro. Eu já vi isso, não lembro. Aí embaixo é assim, o preço, aí o preço do imposto, o preço total. Vem o imposto do lado do que está pagando. Aí vamos lá. E ele quer saber aqui, é como se fosse o Brasil com imposto discriminado, que a gente não tem isso. A nota fiscal é só o preço total que está pagando, sem a discriminação dos dois. E ele quer saber o humor de como esse cara está se sentindo ao ler uma nota fiscal com imposto discriminado. O cara desmaiou ao ver isso. O homem desmaiou ao perceber que tinha comprado produtos errados. Bom, duvido. Eu acho que ele desmaiou ao assustar com o valor do imposto que ele está pagando. O funcionário do mercado perseguiu o homem até ele cair desmaiado. Não, o funcionário se assustou com o desmaio dele, bem provável. O homem desmaiou ao ver os impostos discriminados na nota fiscal. Mas faz Eu sentido. acho que essa tá certa, hein? Top. Eu só Nós dois. Cara, muito fácil tipo de questão, né? Interpretação para mim é uma coisa, olha, só tem a letra D. Mais fácil ainda. O cachorro ficou com pena do homem quando viu o desmaiado no chão. É um fato. Ele parece realmente uma cara de... Não, na verdade parece uma cara de espanto, não parece uma cara de pena. Mas, e mesmo assim, parecendo uma cara de pena ou espanto, ele pergunta qual é o humor, não qual é o fato do texto. Pronto. Texto 2. Um texto compridinho. Leia o texto abaixo, a seguir, e responda aos itens 2, 3, 4 e 5. Falar e escrever, de Luiz de Aquino. Ah, língua brasileira, não haverá jamais acordo internacional capaz de propiciar ao linguajar humano uma homogeneidade, seja qual for. Alegam os defensores do famigerado acordo que a escrita em língua castelhana é padronizada desde a Terra do Fogo. A fronteira sul entre o Chile e a Argentina até as margens do Rio Grande que separa México e Estados Unidos, e também as ilhas oceânicas em que pisaram os naturais da Espanha. A escrita será igual, a linguagem não. Afirmam sim, isso é perfeitamente compreensível, haja vista termos aprendidos que as vogais têm sons abertos, A, E, I, O, U. Mas, ultimamente, os coleguinhas jornalistas dos veículos falados referem-se à Avenida E. Mas até há bem pouco tempos dizíamos Avenida E. Sei que há forte influência dos paulistanos e sulistas, presenças marcantes em Goiás desde o início do agronegócio. Então, por que eles falam extra, no que entendíamos até recentemente como extra? É certo que aprendemos e incorporamos muito do que ouvimos de nordestinos, nortistas, sulistas e cariocas, mas o sotaque de nossa herança passa, obviamente, por transformações interessantes. Está desaparecendo, por exemplo, o modo de falar das nossas cidades auríferas, Vila Boa de Goiás, Jaraguá, Meia Ponte, Corumbá, Santa Luzia, Bonfim. Quem viveu nos anos que vivi, e sou na segunda metade da minha década de 60, sabe que a musicalidade ao falar goiano está muito diferente agora. Gosto de ouvir nossas palavras cortadas, abreviadas. De uma apenas não gosto da síncope, gueiroba em lugar de guariroba. Na escrita, alguns escribas de livros e de jornais substituem a bonita forma pequi por piqui, alegando a pronúncia. Ora, a gente escreve futebol e pronuncia futebol, e há quem banque o chique escrevendo especialmente como próprios teatro no lugar de teatro, e falam teatro em vez de teatro, como seria regular na nossa fala local. Vontade embora dormir é a frase comum do falar coloquial, e responder gritando a um chamado como infalível, tô indo, em lugar do estou indo. É goiano demais da conta,
Mas o que mais se nota, e a frase já se espalha por todo o país, especialmente entre os entrevistados na TV, é o barra possível, é o que respondem políticos e técnicos, delegados e coronéis, professores e populares diante dos repórteres. Ah, os repórteres, destes no rádio e na TV, ouço sempre e me divirto, departamento pessoal, em vez de departamento de pessoal. O mesmo se dá quando devem dizer corpo de delito. O D é novamente omitido. E a moda que saiu das falas da imprensa alcança agora advogados e delegados de polícia. Na escrita, porém, essa que foi padronizada pelo acordo entre os países de línguas lusófonas, o bicho pega. Mesmo profissionais que deviam saber misturam C com S. Não sabem onde entra o cedilha e usam X, SS e cedilha, como se fosse tão normal quanto escrever Poliana ou Ítalo ou Raquel. Ah, acabou, ponto final. Gente, que texto engraçadinho. Adorei, porque eu não gostei muito da reforma ortográfica. Agora que eu aprendi ela, tô acostumada, né? Mas na época que eu tive que aprender reforma ortográfica na transição do meu segundo por terceiro ano do ensino médio, que era a época do vestibular. Então, para mim, foi bem complicado. Eu vinha aprendendo de um jeito para vestibular, na seca, aí na hora que fui fazer a prova, eu tive que aprender tudo de novo. Então, para mim, aquilo foi bem chato. 2 e 3 e... 2 a 5. Tá escrito aqui. 15? Como assim 2 a 5? Essa é a 15. Gente, não tô entendendo. 4, 3, 12, 7. Eu tô muito confusa. Estou muito confusa. 6 e 7, já é 3? Caramba, que coisa louca! Ele continua esse texto? Ou Raquel? Não choravam por isso ou por aquilo, choravam porque o pranto subia a garganta. Não. Não, isso aqui deve ser a 2. No trecho, na escrita, porém, essa foi padronizada pelo acordo entre os países de línguas lusófonas. O bicho pega. Último parágrafo. O termo em destaque estabelece uma relação de... Gente, isso é um conectivo. Mesmo sem estar aqui com a tabela, que eu sempre mostrei para vocês nas últimas aulas, a gente consegue estabelecer essa relação. A gente olha o que está querendo dizer na primeira frase e o que está querendo dizer na segunda. É uma explicação? É uma contradição? Vamos lá. Na escrita, essa que foi padronizada pelo acordo entre os países de línguas... Cadê? Último parágrafo. Essa foi padronizada pelo acordo, mesmo assim o bicho pega. A gente tem uma coisa padronizada que mesmo assim está sendo difícil. Não é uma explicação, são ideias opostas. Mas, porém, entretanto, contudo, são todas conjunções que dão ideia de contradição. E o que a gente tem assim? Aqui, tá explicando alguma coisa? Eu vim aqui porque eu queria comprar um sorvete. Estou explicando a minha vinda ao mercado. Não. Exclusão? Nada a ver. Estou excluindo uma hipótese? Não. Conclusão. Então, a menina, após tanto pestanejar, não está acontecendo isso. E sim, oposição. Aquilo foi fácil, mas estava difícil. Aquilo estava padronizado, mas estava dando trabalho. Mas, porém, entretanto, contudo. Apesar de ser uma questão gramatical, usando conectivos, usando conjunção, volta lá no último parágrafo, tá? Só a parte final. Volta no último parágrafo, leia o contexto, você consegue perfeitamente, pela interpretação, tirar essa de letra. Eu espero que vocês consigam. Vamos lá. Para ser a 3, tá escrito D17, não entendi nada disso aqui. Na expressão da imprensa, no último parágrafo, as aspas, isso aqui é uma questão de interpretação. Foi a aula zero de pontuação que eu dei para você. Qual que é a função das aspas para a gente? Função de aspas geralmente é ou introduzir
uma expressão, o que eu disse, como é que eu falei? Estrangeira, um estrangeirismo, ou então falar de gírias, ou então citações, ou então, quando a gente está num texto narrativo, introduzir as falas. E agora? O que ele quis dizer? Ele está sendo poético? Isso já não é um texto poético. Ele não está filosofando sobre a vida e não está querendo nada, não está poetizando nada. Ele está realmente sendo bem argumentativo, bem... Eu não quero responder. Se eu terminar de concluir meu pensamento, eu vou acabar respondendo essa questão. Ele está sendo humorístico? Ele está querendo fazer a gente rir? Não. Ele veio dissertando sobre essa reforma gramatical, dizendo que ele não está acostumado a falar de uma maneira e ser de outra, e ouvir as pessoas corrigindo ele, e aí ele começa a falar assim, por que as pessoas me corrigem? Sendo que eu vejo no jornal, os próprios repórteres, em vez de falar, eu sou na imprensa, sendo que o certo é da imprensa. Ele fala isso de uma maneira dramática, ele está chorando, assim, dramatizando. Ele não está dramatizando. Ele está envolvendo todo esse argumento dele de uma maneira irônica. Posso até voltar lá para vocês no último parágrafo. É o último parágrafo, é o penúltimo parágrafo. É o penúltimo parágrafo, querido. Cadê esse negócio da imprensa? Ai, gente. Penúltimo. Coisa burra, errou. Os repórteres. Já entendi. Só essa expressão aqui, já tô vendo que ele tá sendo sarcástico. Ele tá tentando, sabe, alfinetar. Já dá para entender isso. Destes, no rádio e na TV, ouço sempre e me divirto. Departamento pessoal, em vez de departamento de pessoal. Ele está usando essas aspas aqui para citar onde eles estão errando. Mas nesse contexto, dá para sentir a ironia dele já. Aí aqui segue a moda que saiu das falas. Tá. Até aqui, sim, ele está citando as coisas. Mas aqui, começou aqui. E a moda que saiu das falas da imprensa alcança agora advogados. A moda do erro, lá de cima, departamento de pessoal, que começou das pessoas da imprensa, alcançou os advogados. Olha como ele foi irônico. Os caras da imprensa, que são os repórteres, ele foi tudo totalmente irônico. Dá até para sentir um tom de voz mais estranho. Bom, deixa eu tirar isso aqui. Tá. 14, que é a nossa 3. Ou nossa 4. 2, 3. É a nossa 4. Essa foi a nossa 1. Gente, que questão. Que prova estranha. 2, 3, 4. Qual das alternativas a seguir expressa uma opinião? Aonde ele está exprimindo opinião e não, tipo, um fato? A escrita em língua castelhana é padronizada. Isso é um fato. Ele não está exprimindo uma opinião. Ele está só dizendo. Castelhano é padronizado. Haja vista, termos aprendido que as vogais têm sons abertos. Não está opinando, não está dissertando, não está argumentando. Isso é um fato. É certo que aprendemos e incorporamos muito do que ouvimos. Isso também é um fato. E há quem banque o chique escrevendo teatro em lugar de teatro. Isso é fato? Gente, muito complicada essa questão. Eu achei todas fato. Como pode ser que não? Eu vou ter que reler. A escrita é padronizada. A escrita é padronizada. Não é essa. Vou tirar aqui pelo começo. Tá certo. Tá? Isso é um fato. Nós aprendemos as vogais abertas? Nós aprendemos as vogais abertas. Não está argumentando nada. Vamos voltar no parágrafo em que isso é dito para ver aonde ele está argumentando. Quem banca o chique escrevendo teatro? Que eu acho que é a última, porque todas as outras são. Gosto de ouvir nossas palavras cortadas, na escrita, alguns escribas. Há quem banque o chique. Gente, por exclusão, eu colocaria a letra D, porque de todas as outras ele coloca fatos. Nossa língua é assim.
Em contrapartida, o castelhano é daquela maneira. Só que nós aprendemos e incorporamos muito do que ouvimos. Só que tem pessoas que querem bancar o chique escrevendo teatro com H em vez de teatro sem H. E por que não podemos apenas, né, falar o que ouvimos? Eu acho que o argumento dele está sim na letra D. Tá sim, faz total sentido. O argumento dele tá na letra D porque ele quer falar da maneira que ele quer falar, escrever da maneira que ele quer escrever, como ele sempre o fez da infância até hoje. E o argumento dele é, por que os chiques que querem bancar os chiques podem escrever esse teatro com H e eu não posso manter a minha simplicidade de sempre? Parece que ele é de Goiás, né? Daquela forma. Esse é o argumento dele. Entendi. Essa é a opinião. Bom, não sei se vocês concordaram comigo. Eu entendi perfeitamente que o ABC eram fatos. E o D, cheguei à conclusão que o argumento do teatro estava dessa forma. E 19? Deve ser o 5 dele, né? É o 5 dele. No trecho, mas, ultimamente, os coleguinhas jornalistas, o uso do diminutivo, foi naquele parágrafo bem irônico que ele... Já, só de eu ter falado irônico, já meio que respondeu. Ele tá sendo carinhoso com jornalistas? Ele não tá sendo carinhoso, naquele parágrafo ele estava sendo totalmente sarcástico, estava menosprezando os jornalistas. Se ele estava menosprezando, não estava sendo respeitoso, não tinha intimidade, com certeza tinha uma sensação de distância. Ele estava debochando. Foi meio óbvio essa. Ao mesmo tempo que tem umas questões que te dão uma pensadinha, tem outras que você olha e fala, é essa. Leia o texto abaixo e responda os itens 6 e 7. Às 6 da tarde. Marina Colassante, às 6 da tarde. As mulheres choravam no banheiro. Não choravam por isso ou por aquilo. Choravam porque o pranto subia a garganta acima. Mesmo se os filhos cresciam com boa saúde, se havia comida no fogo, e se o marido lhes dava do bom e do melhor. Choravam porque no céu, além do basculante, o dia se punha, porque uma ânsia, uma dor, uma gastura, era só o que sobrava dos seus sonhos. Agora, às 6 da tarde, as mulheres regressam do trabalho. O dia se põe, os filhos crescem, o fogo espera, e elas não podem, não querem chorar na condução. Nossa, que deprimente. Deu, hein? 6. O eu lírico considera que as mulheres costumam chorar no fim da tarde porque são inconstantes. Não choravam por isso, por aquilo, porque o pranto subia na garganta, os filhos cresciam, se havia comida no fogo. Choravam porque no céu, além do basculante, o dia se punha. Porque uma ânsia, uma dor, uma gastura era só o que sobrava dos seus sonhos. Gente, eu particularmente, eu não gosto de poemas e poesias. Tenho uma dificuldade muito grande de interpretar. Mas, veja se vocês concordam comigo. O que essas mulheres são? Elas são mulheres casadas, saudáveis, aparentemente saudavelmente casadas, porque o marido dava do bom e do melhor. Não leva a entender que ela tem nenhuma agressão do marido, assim, nada para falar que ela está sofrendo. Filho bem, filho crescido, filho com saúde, comida no prato, não tem nenhum motivo gritante para elas estarem tristes. Ou elas estão com depressão, que é uma possibilidade. Mas olha aqui, uma gastura que era só o que sobrava dos seus sonhos. Eu viajei aqui, deu para me entender que parece que ser essa dona de casa, essa mãe... De onde que veio isso aqui? Colassante Marina, não sei que década, que ano veio isso aqui. Parece que ela matou o sonho dela para ser uma dona de casa, uma mãe. Não sei. Mas aqui vem, elas regressam do trabalho,
Então, não sei. Mas, assim, não. Em nenhum momento fala que ela é inconstante. Mas aqui, sim. Putz, aqui faz muito sentido. Independente da situação, ela sente vontade de chorar. Às 6 da tarde, o dia se põe, os filhos crescem, o fogo espera. Não Elas querem... estão com depressão, certeza. Não é. Cara, muito estranho. Eu vou precisar dessa Porque, pessoa. assim, é o que tá acontecendo hoje em dia. Tipo, muitos celebridades famosos têm a coisa boa, sabe? Tipo, do bom e do melhor. Mas mesmo assim, se sente alguma coisa faltando na vida dele. Aí começa a se lamentar, se destruir, assim. E nem só celebridade, eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina no dia a dia de muita gente. E as pessoas não conseguem nem identificar. Tipo, eu acho que essa pessoa, esse personagem, ela não consegue identificar. Olha aqui, não choravam por isso ou por aquilo. Ela não sabe nem por que ela tá chorando. E a letra B fala muito isso. Ela sente necessidade de chorar independente da situação. Agora, essa letra C tá bizarra. Chorava porque ficava entediada? Não fala isso. Tudo que não fala no texto é extrapolar. E você não pode falar. Por isso que a letra A também tá errada. Porque elas eram inconstantes. Não fala isso. Falar que a pessoa é inconstante e chora também é uma patologia. E tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Mas não fala no texto. E a letra D, pior ainda. São proibidas de chorar nos ônibus? Que isso, cara. Elas só não queriam chorar na condição. Quem quer chorar no ônibus, né? Olha, muito difícil interpretar poesia, para mim. Tem gente que consegue e gosta. E eu acho que é mais correta essa necessidade independente da situação. Fica bem marcado aqui, ó. Não choravam por isso nem por aquilo. Tem que mudar de cor, daí faz mais sentido. Pronto, deixei letra B esse gabarito. Deixa eu dar uma olhada nesse gabarito. 6. Letra B. Olha, estamos muito bem. Tá, vamos pra 7. Vou deixar aberto o gabarito agora. Gente, vou contar um segredo pra vocês. Eu odeio poesia. Elas são lindas, elas são maravilhosas. Quem escreve poesia é uma pessoa, assim, muito iluminada. Com alguma coisa, assim. Tem alguma coisa por dentro dela que não sei nem explicar. Mas eu não consigo explicar direito. Professor, só quem escreve poesia ou tá apaixonado, ou foi apaixonado, ou perdeu alguém, ou Tem eu sei algo lá, é dentro. abençoado por Deus que faz poesia. Tem muito sentimento dentro dessa pessoa. Né, cara? Tipo assim, eles falam alguma coisa que, tipo, pô, nem sabia que existia isso, entendeu? E quando você lê, que você fala, caraca, isso existe. É realmente, você fala tudo, nem sabia que existia isso. Pois é. É engraçado. Eu não tenho nada contra os poéticos, né? Mas, Uhum. Também acho. né? Não, Não quero perto de mim, não. não quero perder de mim, não. Também sou essas. 3 não, 6, 7, sei lá. 7. Nos versos, porque uma ânsia, uma dor e uma gastura. A palavra destacada significa, gastura. Quando você tem uma gastura, o que é? Gastura. Eu sinto gastura naquelas situações assim, quando o giz faz aquele barulho o giz, assim, de quadro negro, faz aquele barulho. Aquilo me dá uma gastura, gente. Parece que Sério? Gente, aquele barulho do giz no quadro. Ai, aquilo parece que eu vou. Dá uma gastura. O que mais que me dá gastura? O que me dá gastura é quando você faz a unha no quadro, sabe? Isso, A nossa! unha. A unha, Essa sim, o giz não. O giz é Nossa, suave, mas a unha, cara, a unha, a unha é pior. rapaz. E o pior de tudo, não é nem ouvir a unha. O pior é quando é a sua própria unha, porque às vezes eu tava dando aula lá no projeto pessoal lá, e o giz ia acabando. E eu continuava, eu falava, não, esse giz ainda dá. E minha unha, do nada, fazia aquele barulho. E quebrava. Nossa senhora, que eu doía. Nossa. Uma vez na escola, eu fui torturar uma amiga minha que tinha gastura também. Nossa, minha unha tava grande, né? Porque na época eu tocava violão. Aí minha unha tava grandona. Aí eu falei assim, vou zoar a guria. Eu fiz assim no quadro, cara. Nossa, me torturei eu mesmo, cara. Nossa senhora. Pensa, cara. Não é arrepio que deu. Já tô aqui, tá toda gasturada já.
E eu acho que todas as alternativas estão certas. Mentira. Vamos lá. Na verdade, só de ler que eu já consegui. É uma angústia. Eu estou Angústia. Não é ódio, apesar de eu também estar sentindo. Eu, apesar de eu também estar sentindo. Não é cansaço, não é. Eu não estou cansado com gastura. Cansaço é a única que não aparece, apesar de tudo. É uma angústia. Quando você está sentindo uma gastura, você está angustiada. É isso aí. Até passei mal nessa conversa. Deixa eu respirar. 8, 9, 10, para acabar a nossa aula. Leia o texto abaixo e a seguir responda aos itens 8, 9, 10. Hora de estadistas. A intensidade da cobrança, expressa na série de manifestações nas cidades brasileiras desde a semana passada, recomenda a articulação de lideranças político-partidárias, que não apenas ouçam os gritos nas ruas, mas que principalmente apresentem propostas claras e definição de prioridades. Ai, que texto. Esse momento grave, vivido pelo país, exige mais do que meros líderes de agremiações partidárias, mas estadistas que enxerguem o importante momento histórico pelo qual passa o país e que tenham a grandeza de apresentar uma objetiva proposta de agenda de interesse nacional para contribuir à superação dos desafios. O cidadão tem protestado nas ruas contra uma soma de ineficiências e desvios que resultaram em má prestação de serviços básicos e falhas na garantia de direitos essenciais. O foco, portanto, deve ser no sentido de dar respostas efetivas a essas demandas. Um dos recados que emanam nas ruas é o de exaustão, com negociações e articulações dissociadas nos interesses coletivos, tanto que houve mesmo hostilização a grupos partidários e movimentos políticos. A hora de esforço e trabalho para resgatar a confiança perdida, com reformas e adoção de medidas para aprimorar e fortalecer as instituições democráticas como caminho para alcançar as metas pretendidas. Gente, até pensei. O principal argumento que defende essa tese é... Vamos entender esse texto. Temos muitas manifestações político-partidárias no Brasil. Temos muitas greves porque o país está num momento muito instável. É isso que eu entendi, vamos lá. Intensidade, vamos grifar a palavra-chave. Cobrança. Manifestações. Pensando aqui nesse... manifestações contra a lideração político-partidária. É isso que aconteceu. Esse momento grave, vivido pelo país, exige mais do que meros líderes de agremiação partidária, que enxergue o importante momento histórico pelo qual passa o país. Bom, estamos passando por um momento histórico muito importante, um momento grave. Pelo qual passa o país e que tem a grandeza de representar uma objetiva proposta de agenda de interesse nacional para contribuir na superação de desafios. Precisamos superar os desafios desse momento grave. Quem que vai superar desafios desse momento grave? Alguma agremiação partidária. Tá. E o que está acontecendo quem está cobrando as liderações político-partidárias nesse momento grave de superação de desafios? O cidadão. Ele tem protestado nas ruas contra ineficiências e desvios, contra uma falha na garantia de direitos essenciais. Ok. Um dos recados é exaustão com negociações e articulações. Exaustão com negociações. Tanto que houve mesmo hostilização a grupos partidários. Hostilização é a palavra. E movimentos políticos. A hora é de esforço e trabalho para resgatar a confiança perdida e fortalecer as instituições democráticas. Isso aqui, cara, tá perdido hoje em dia. Como caminho para alcançar as metas pretendidas. Ótimo. Muito legal esse texto.
E qual é a tese defendida pelo autor? A tese defendida pelo autor é que a gente está num momento grave e que o cidadão... Cadê? O cidadão tem protestado na rua contra a ineficiência da prestação dos serviços nesse momento grave. Eu acho que é isso. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante sobre isso. Insatisfação com negociações e articulações dissociadas de interesses coletivos. Onde está escrito isso? Insatisfação com negociações e articulações. Com negociações e articulações dissociadas de interesse coletivo. Isso aqui é a conclusão do texto. Essa é a tese defendida ou essa é a conclusão? Essa é a conclusão do texto. A gente pode dizer que essa é a única tese defendida? Não, essa é a conclusão do texto. Qual que é a tese defendida do autor? É a contribuição de estadistas para a superação dos desafios vividos pelo país? Ele defende um texto que o país precisa disso. Então, ele não defende que essa não é a tese defendida. Ele fala que o país precisa disso. Então, assim, está fora de contexto. A letra D é um fato, mas é um fato que está na conclusão. A letra C está fora de contexto, porque isso é o que o país precisa, então acaba se tornando errado. Letra B. A exigência de estadistas que percebam o momento histórico pelo qual passa o país. O autor defende a exigência, o cidadão exige estadistas que percebem o momento histórico pelo qual passa o país. Tá muito estranho, letra B também. Letra A necessidade da apresentação de propostas claras e definição de prioridades. Essas duas frases são as frases mais parecidas, que chegam mais perto da tese defendida pelo autor, que é o momento muito crítico que o país passa, chegando na necessidade de propostas claras, né? Ele usou claro aqui, pode ser. E aqui, quando que ele fala aqui, momento histórico pelo qual passa o país, exigência de estadista. Eles usam a palavra exigência. Momento grave vivido pelo país. Exige, usou a palavra exige. Mais do que meros líderes de agremiações partidárias, mas estadistas, que enxergam o importante momento histórico pelo qual passa o país e que tenham a grandeza de apresentar uma proposta. Opa, não, volta. Calma, gente, isso aqui. Que enxergam o importante momento histórico pelo qual passa o país e que tenham grandeza de apresentar uma proposta de agenda para superar os desafios. Então, a tese é o estadista ou é a proposta? Difícil, hein? O que é mais necessário? Um estadista ou é a proposta? Cara, eu acho que o mais necessário é a proposta, claro, para melhorar o país. A proposta? Eu concordo com você. E o nosso gabarito? Qual que é o número dessa questão? Essa questão não é a 7ª. Essa questão é a 8. E nosso gabarito é a letra A. Nós acertamos mais uma vez. Tcharam. E agora, 8, 9, 10. 8, aqui 9. O principal argumento que defende essa tese é... Tá, essa é a tese. Qual é o argumento? Tá, vamos voltar para a tese. A gente descobriu que a tese é a proposta. Essa é a tese. Vou grifar de outra cor. Qual é o argumento? Vamos lá. Vamos concentrar. Estamos no momento grave. Esse momento grave exige um estadista que apresente uma proposta objetiva para contribuir na superação dos desafios. E agora, cadê o argumento? Cadê o argumento que ajuda nisso? O cidadão tem protestado nas ruas, fato,
contra a soma de ineficiência e desafios que resultaram em má prestação de serviços básicos, outro fato, e falhas na garantia de direitos essenciais, que é um fato. O foco, portanto, deve ser no sentido de dar respostas efetivas a essas demandas. Esse aqui, a resposta tem que ser dada por causa do protesto. Tá. Um dos recados que emana nas ruas é a exaustão das negociações e articulações, tanto que houve mesmo hostilização à hora do esforço e trabalho para responder. Eu acho. Mas o argumento é: precisamos de uma proposta. Estamos num momento grave. Está tão grave esse momento que temos muitos protestos. Tem tanto protesto que a solução para esses protestos é restabelecer a confiança do cidadão, dando respostas efetivas. Eu acho que esse é o argumento do texto. Vamos tentar resolver agora essa questão. Senhor, eu não gosto desse tipo de questão, gente. A hora é de esforço e trabalho para resgatar. Qual que é o número dessa questão? 8, 9, essa é a 9, né? Essa é a 10. Ah, essa aqui é a produção, de 9 da produção. Então, essa é a 9. A hora é de esforço e trabalho para resgatar a confiança perdida, com reformas e adoção de medidas para aprimorar e fortalecer as instituições democráticas. Esse é o argumento que defende a tese da necessidade de apresentação de propostas claras? Não sei. Esse é o argumento do cidadão. Um dos recados... Vou ter que ler todos, gente, calma. Fica comigo. Um dos recados que emanam nas ruas é o de exaustão com negociações e articulações dissociadas dos interesses coletivos. Até agora, essa CIAD, ao meu ver, argumentam o fato de que o cidadão tem protestado muito contra o fato de que está sendo, como se chama isso? Contra a ineficiência e os desvios da má prestação de serviços. Não. Esse momento grave vivido pelo país exige mais do que meros líderes de agremiações partidárias. Isso é só o início da necessidade de apresentação de propostas claras. Isso não defende nada. Isso só é o começo da tese. A intensidade da cobrança expressa na série de manifestações nas cidades brasileiras. Como é isso? Esse é o argumento? Gente, não fez sentido nenhum. A intensidade da cobrança expressa na série de manifestações nas cidades brasileiras, desde a semana passada, recomenda a articulação de lideranças político-partidárias, que não apenas, é que eu não li esse parágrafo, ouçam os gritos nas ruas, mas que principalmente apresentem propostas claras de definição de prioridades. Olha, por que a gente precisa de propostas claras? Porque isso é recomendado devido à manifestação e cobrança, a intensidade da cobrança. Aqui faz sentido. Ele botou 3 pontinhos, botou. Então é a letra A? Olha, o gabarito fala que é a letra A, por isso que eu fui de baixo para cima. Digo, assim, a letra D e a letra C é simplesmente uma continuação do cidadão. Eu não conseguia entender nem visualizar como um argumento da proposta dos estadistas. Então, eu precisava entender alguma que argumentasse essa proposta. E por isso que eu não conseguia visualizar a letra C e a letra D como, mesmo sabendo a resposta, não conseguia visualizar a letra C e a letra D como argumento da proposta dos estadistas. Tá, letra aqui. Objetivo, a proposta de agenda nacional. Tá. Aí, na letra B, fala do momento de greve vivido pelo país. É o início do parágrafo. Como que isso vai argumentar? É o início da frase que insere a tese. Como isso vai... Só está falando, a tese é isso. Está inserindo a tese no contexto, não é o argumento dela.
É simplesmente o parágrafo que ela está. Isso também não está argumentando. Isso para mim ficou muito claro. Não sei, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem pausar. Agora, esse aqui eu não tinha lido, por isso que eu não estava entendendo. Agora, vamos lá, de novo. A intensidade da cobrança expressa na série de manifestações. Por que está havendo tanta cobrança? Essas manifestações recomendam uma articulação que não apenas ouça esses gritos, mas que principalmente apresentem propostas claras. Por que precisa de propostas claras? Por causa das manifestações. Esse é o argumento aqui, ó, do porquê está precisando das propostas claras. A letra A, agora sim, eu consegui entender do porquê ela é a resposta certa. Ó, vou ser bem sincera com vocês, se eu não soubesse a resposta dessa, talvez eu patinar mais ainda numa prova sozinha. Não vou mentir, não. Rapaz, se você patinou, imagina nós. Não, imagino sim. Você é doido. Isso que a gente pratica, cara. Pois é. E por fim, graças a Deus, a última, porque eu tô com sede. Qual a finalidade do texto? Não é divertir. Não tô rindo. Nem um pouco. Não é um relato, não tá me contando uma história. Não está me ensinando nada, não está me instruindo. Isso aqui por eliminação. Sim, é de opinar, para ter opiniões. É uma opinião, porque assim, a gente pode ver de cara que é um texto político. Quando você vê de cara que é um texto político, cada um tem sua opinião, né? É uma coisa muito forte. Sim. Mas mesmo assim, dava para ficar na festa. Tudo bem, vamos lá, opinar. E de fato, no gabarito é a letra D. Produção. Vocês têm aula de produção de texto? Acho que sim. Tem? Acho que tem, sim. Então, Tem professora lá que... Então, vocês fazem com a professora. Ai, meu cachorro tá pedindo colo, gente. É isso aí. Terminamos mais um não, nosso primeiro simulado. Deixa eu terminar aqui.